Hoje nós estamos no Interatividade Cultural mostrando o terceiro e último episódio do documentário que fala da criação da Fundação da Vila de São Vicente. Então, eu espero que você tenha assistido o primeiro e o segundo. Se não tiver, vai ficar no YouTube à tua disposição para que você possa assistir e aprender um pouquinho da vida teatral dessa cidade, que teve já a Federação do Teatro, Federação dos Atores, muita ligação com a arte, com a cultura, e a Fundação, a encenação da Fundação é um coroamento de todo esse trabalho. Assista. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. A água que nos trouxe até aqui também nos conduzirá aos corações e às almas destes pobres selvagens. A ideia da água foi numa das viagens do Gosto de Ler, eu, Beto e a Maurício. E aí a gente estava viajando numa estrada, sim, do interior de São Paulo, né? Vai e vem, uma mão que vai, uma mão que vem. Só a gente indo, não tinha mais ninguém. O Amaury, ele viajando e o telefone tocando direto, ao ponto de, Amaury, para o carro, eu vou dirigindo a van, que você tem que falar no telefone. Ele fazia isso. Aí tocou o telefone. Aí eu atendi pra ele, que ele tava dirigindo. Aí da secretaria. Aí ele parou onde tava? No meio do mato. Era uma estrada de terra. Só fazenda dos dois lados. E eu fui fazer um xixizinho ali no mato. E aí na minha frente tem uma fazenda enorme, que tinha um modelo de irrigação. Aqueles que giram assim. E aí eu vi aquilo girando e de repente ele começa a sair assim a água e pegava uma quantidade bem grande. Aí eu falei, para tudo. É assim que vai fazer chover. Não tem como a gente instalar nada por cima. A chuva tem que vir da terra, fora de cena, para entrar em cena. E aí eu preciso te falar. E ele lá no telefone, eu quero te falar. Aí ele quando desligou, o que foi? Olha, a nossa chuva. Amém. A encenação cresceu por causa da participação da comunidade. Tem senhoras que faleceram agora com 80 anos, 90, que participavam desde a encenação, desde o começo. Então, o que eu quero entender é que assim, a comunidade, a encenação, ela não tem dono. A participação é a comunidade que é dona, é ela que tem o poder na mão. Eu quero um dia poder transformar em fundação para que isso fique claro. Ela não é de esse político, aquele artista, aquele outro. Não é. Até hoje você anda na rua, se a gente anda por São Vicente, as pessoas te cumprimentam porque fizeram encenação. Entendeu? Oi, Miriam. Oi, tia Miriam. Até hoje, tá adulto, pai de filho, quase avô. Oi, tia Miriam. E isso eu acho uma relação legal, que as pessoas ainda na rua te reconhecem porque você estava na encenação no ano que ela... Eu fiz a encenação de 72, Tem gente que faz teatro hoje. Nós estamos em 2026 porque fizeram a encenação quando criança. Isso para mim é importante, porque é um legado, de qualquer forma. A gente começa a perceber, principalmente quando você trabalha com um contraste de pessoas muito grande, muita gente simultaneamente, gente que vem da sociedade, com diferentes classes sociais, diferentes culturas, e gente famosa, gente que vem do estrelato, né, gente com muito know-how, é que você consegue ver, na maioria dos casos, o lado humano. Você percebe ali que todos são iguais, né? Todos são, dentro da arte, são pedacinhos que se juntam para fazer uma coisa muito grande. Então, essa igualdade humana,
né, de humanidade mesmo, que envolve o comprometimento de cada um em realizar uma coisa, isso é algo que me comove. Como proposta, sempre foram voluntários trabalhando, né? Primeiro os grupos de teatro na primeira, e depois convidando a população a participar, que é o que faz sentido. As pessoas se apropriarem da sua história, né? Porque isso faz com que elas valorizem, entendam, compreendam. Então, o espetáculo por si, ele é importante por ser comunitário, por ter a participação da população. É sempre muito gratificante ver a alegria da maior parte dos participantes, inclusive nas últimas encenações que eu fiz, aonde grande parte nem artistas eram, não faziam nem como amadores, não praticavam o teatro nem como amadores. Então eu digo que não eram atores, mas muita gente dali se encontrou nisto também, gostou da área e acabou por se aprofundar nisso. Muitos foram para grupos de teatro amador e alguns acabaram por se profissionalizar. Então, a participação popular é a essência da encenação. Não foi assim que ela surgiu com os grupos amadores de teatro, mas a participação popular é a essência. Apesar de que eu sempre tive um cuidado, enquanto estive à frente dirigindo ou produzindo, de convidar todo o movimento artístico e envolver todo o movimento artístico, não somente da cidade, mas da região, para se criar conexões entre a população e entre os fazedores de arte e cultura. Fiz todos os papéis dentro da encenação. É uma parte da história da minha vida mesmo. Eu não consigo me ver não fazendo isso. Na verdade, agora eu falo, não, eu estou fazendo outras coisas, né? Essa fase já passou, mas está dentro, né? Está grudado aqui dentro. Faz parte, é pele, é coração, é tudo. Eu sempre falo isso quando eu estou dando aula de teatro. Uma das maiores coisas da encenação para mim é o seguinte: quando eu estou no municipal ou num grande teatro, eu passo energia para 500, 600 pessoas que estão na plateia. E aquelas 500 pessoas, quando dão risada de uma piada ou se emocionam com alguma cena, mandam a energia de volta para mim, que sou um só. Eu tô falando de 500 pessoas num teatro. 7 mil pessoas mandando aquela energia para você. Né? É maravilhoso, maravilhoso. A encenação da Fundação de São Vicente é nossa história. Então, vá fazer. Se você não puder fazer, vá assistir e vá compartilhar essa história com todos. Encenação em uma palavra para você. Uma só é muito pouco, mas eu acho que por que a gente fazia? Não tem outra palavra, por tudo que aconteceu. Encenação em uma palavra: amor. A encenação fez eu conhecer a minha esposa para formar minha família. Depois eu vi a minha filha participar da encenação. Se a minha filha fosse menino, eu já tinha até falado para minha esposa, ela ia se chamar Martim. Ainda bem que não, porque a minha esposa não queria. Então é a Roberta que está aí. É muito forte isso. Desculpa. Sabe, aí você percebe que o que você está fazendo é forte. Sabe que em alguma coisa, se você passar pela história simplesmente, você passou só. Sabe, você não é nada. Por mais que você pode ser médico, pode ser advogado, pode ser o que for, mas se você não tiver uma participação, saber daquilo que você está fazendo, não ter conhecimento da história, você não é ninguém. Por mais que você pode ter dinheiro do mundo que for, entendeu? Pode ter, não foi. O que sempre me emocionou muito foi o fim do espetáculo, né? O término da caminhada, aonde eu sempre fiz questão de apresentar o elenco de uma forma efusiva, de uma forma a valorizar o tempo, o talento, o envolvimento da comunidade de São Vicente nesse projeto comunitário tão bonito e tão necessário. E a alegria, né, de ver a alegria estampada no rosto das pessoas, por elas terem, e eu digo isso da comunidade, né, por terem conseguido chegar até ali, de ter participado de algo tão grandioso e ter conquistado um resultado tão positivo, tão emotivo, tão importante para a cidade. Perceber esta alegria, essa comunhão do elenco, da comunidade com o público que foi assistir, da maneira como ele acontecia, como aconteceu todas as vezes que
que eu estava lá, não tem, é a maior emoção, esse é o mais gratificante, a alegria do resultado alcançado, do caminho, da caminhada concluída. E agora, os índios Tupi! O clã do Padre Gonçalo Monteiro! Os nobres! Vamos lá, gente, mais lançamento! Neto Vieira! No hotel de João Ramalho e na direção geral, Amauri Alves! Eu considero, claro, eu conheço outras cidades, já trabalhei em outras cidades, mas eu considero que o povo de São Vicente é o povo que mais conhece a sua história. E ela conhece a sua história porque ela tem um patrimônio na mão que é a encenação. Então, que o povo não deixe isso se perder, sabe? Não deixe isso correr pelo interesse dele ou daquele prefeito, ou desse ou daquele político, sabe? A encenação é um patrimônio seu, é um patrimônio que você ajudou a criar, que você criou, que você trouxe na mão. Toda vez que você participou aqui dessa areia da praia, você deu o seu suor ali e deu a sua criatividade, que é um patrimônio seu. Então, tomem cuidado. Cuidem disso, porque é um direito seu. Acho que não tem outra forma, sabe? Ninguém é dono, ninguém é dono. A comunidade é que é dona, sabe? Cada personagem que vocês já fizeram ali é um ponto histórico que vocês criaram. Isso fica para a história. Então, eu acho que, pelo conhecimento que você tem da história de São Vicente, povo de São Vicente, que mais conhece a sua história, é importante preservar isso. Porque vocês conhecem bem a história, por causa de todas as encenações que vocês fizeram. Eu botei atrás, uma das encenações que eu fiz, eu botei atrás fazendo uma cobrança, né? Não importa se tu é político, é prefeito, é povo, é não sei o quê. O importante é saber, fundei ou afundei São Vicente? A pergunta assim deu uma porrada. Eu faço no telão lá atrás, né? Foi muito forte.
Bom, amigos, vocês assistiram esse terceiro e último episódio da Fundação da Vila de São Vicente e é muito importante que com isso você tenha um entendimento de como é que começou esse movimento cultural que busca retratar a história dessa primeira vila, primeira cidade. Hoje São Vicente é a célula máter da nacionalidade, cidade um monumento da história pátria, portanto tem uma história rica, poderosa e influente que merece sua atenção. Esse documentário, mostrando a encenação, ela mostra de maneira bastante objetiva como é que foi feito o processo de recriação e para que você, vendo, possa entender um pouco da história da primeira cidade, primeira vila, primeira eleição das Américas, ou seja, o pioneirismo de São Vicente é muito marcante nesta ilha de São Vicente, onde está Santos e São Vicente. Portanto, espero que você tenha aproveitado e nós estamos aqui à disposição e até o próximo episódio, que vai ser um prazer receber você aqui conosco. Obrigado.